E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Lupus em Fábula e ao primeiro episódio do nosso novo programa, o Runologia, que vai ser o programa onde eu, Kusamitri, vou estar falando sobre runa, cultura nórdica, mitologia e todos esses assuntos que acabam sendo um pouco necessários para que a gente possa entender um pouco melhor as runas, né? Se você é novo por aqui, já vou falando aqui aquela coisa toda que você vai ouvir em todo o canal do YouTube. Então já se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, essa coisa toda, porque isso ajuda a gente pra caramba. Tá? A gente não sabe disso quando a gente tá aí do outro lado, mas quem tá por trás da câmera consegue entender um pouco. Então faz isso que ajuda pra caramba. E como eu falei, a gente vai estar falando aqui hoje sobre runas. Na verdade, a gente hoje vai falar sobre um assunto um pouco mais básico. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou o Kusamitri. Eu estudo runas e toda essa parte de mitologia nórdica, cultura nórdica, há mais ou menos uns 17, 18 anos. Tá? Já produzi alguns podcasts, já participei de alguns podcasts, já fiz alguns cursos, já inclusive dei cursos e palestras aí no Brasil. Tá? Eu falo aí no Brasil porque hoje eu não moro mais no Brasil, hoje eu tô morando na Europa. E a gente teve aí de um certo tempo pra cá a galera pedindo pra eu voltar a produzir conteúdo sobre runas. E dado que a gente agora tem o canal aqui do Lupus em Fábula, que é o canal de conteúdo oficial da Rod Studio, a gente resolveu colocar o Runologia aqui. O Runologia, na verdade, ele surgiu de uma palestra que eu fui dar no dia 4 de julho, onde a gente falou um pouco sobre como é que era a escrita das runas no tempo antigo e como é que elas são os seus usos atuais, tá? E aí, disso aí tudo, a galera falou assim, pô, Kusa, volta a produzir conteúdo, e tá aqui esse anseio da galera, eu tô aqui a resposta. É o primeiro vídeo do Runologia. E pra gente poder falar o que a gente quer fazer hoje com o Runologia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar, então, começar realmente desde o início. Porque para você entender runas, é interessante que você entenda o Havamal. Uma coisa que é importante dizer eu não sou linguista e eu não sou falante da língua islândica ou norueguesa. Então, eu não sou referência para pronúncias, tá? Eu não tenho conhecimento das línguas para poder dizer que a minha pronúncia é a correta. Mas dado o meu conhecimento que eu estou tendo de línguas eslavas, que acabam sendo um pouco semelhantes, que também vieram derivados de línguas germânicas e tudo mais, eu vou provavelmente conseguir me aproximar um pouco mais. Mas a minha, novamente, repito para você que está aqui no canal, eu não sou referência para fonética dessas palavras ou coisas do tipo. Apesar que eu vou tentar tocar de vez em quando em uma informaçãozinha ou outra, ok? Então a gente vai começar falando exatamente disso, né? O Havamal, como algumas pessoas vão falar, ou Havamal. Havamal é a forma que a gente vai ter baseada no islandês moderno. Já o Havamal é como a gente teria ela baseado num reconstruído do que seria a língua falada naquela época. Mas o que é o Havamal? E para ficar mais fácil aqui de eu falar e você entender, eu vou continuar produzindo a pronúncia Havamal. Uma coisa que é interessante, tá? Vocês podem ver que Havamal tem dois acentos, porque na língua norueguesa, esse acento ele não tem a coisa de informação tônica da palavra. Ele tem a informação de dizer que esta letra, no caso esta vogal, ela tem uma duração um pouco maior. Então, na verdade, por isso que ela tem duas, inclusive, a sílaba tônica é sempre a primeira, né? Na maior parte dos casos, como é o Havamal. Então seria Havamal e esse primeiro A, assim como o último, eles são um pouquinho mais alongados. Imagina que ele, em vez de o tempo normal dele, se fosse 1, ele seria 1.25, tá? Então é Havamal. Pois bem, mas o que é o Havamal? Havamal é nada mais do que um conjunto de poemas, vamos dizer assim. Na verdade, ele é um poema por si só, que está contido numa coisa chamada Edda Poética, que ela foi escrita, diga-se de passagem, não exatamente escrita, mas ela foi copiada em 1270 na Era Comum. E se você nunca ouviu esse termo Era Comum, é um termo que normalmente a galera usa, inclusive a academia, e quando eu digo academia eu estou falando de universidades e estudos desse tipo. É um termo que normalmente é utilizado quando você não quer utilizar o termo cristão antes de Cristo ou depois de Cristo. Você usa o termo Era Comum ou antes da Era Comum. A gente vai normalmente utilizar esse termo aqui quando a gente estiver falando, ok? E essa Edda Poética, ela por si só, ela é um conjunto de vários livros que são livros de poema. E justamente por isso elas foram chamadas de Edda Poética. Esse livro, né, esse Edda Poética, ele está contido numa coisa chamada Codex Regius. O Codex Regius, na verdade, é um documento, um manuscrito
tá? Que a gente vai falar já já sobre ele, e ele foi entregue a um rei da Dinamarca, tá? E justamente por isso ele é chamado de Codex Regius, que seria alguma coisa como o livro do rei. O que a gente tem nessa Eda Poética, só para a gente poder entender? A Eda Poética, como eu falei, ela tem vários poemas. Alguns desses poemas são bastante conhecidos pela galera que vai estudar um pouco essa coisa de mitologia nórdica, como, por exemplo, o Voluspa, o Grimnismal, o Skirnismal, o Lokasenna, o Alvismal, dentre outros, tá? São vários livros, eu só estou citando aqui alguns que têm a pronúncia mais fácil. Então, uma coisa que é também importante a gente dizer é que a obra ela não possui um título original, tá? E esse nome que a gente tem hoje de Eda Poética, né, que é esse Codex Regius, ele basicamente se originou de uma certa forma para diferenciar esse conjunto de obras da Eda em prosa, que foi escrita pelo Snorri Sturluson, que viveu entre 1171 e 1241, e ele tem já um livro bastante conhecido. Então, para poder se diferenciar, acabou gerando esses nomes. Ele tem o Eda em prosa e aí a gente tem a Eda Poética, que é basicamente esse Codex Regius, tá? O Codex Regius, ele foi um manuscrito que ele foi, como eu falei, copiado, vamos dizer assim, em 1270, tá? E de um livro que, basicamente, pelas datações que foram conseguidas ser achadas, de um exemplar que veio antes dele, né, da onde ele foi copiado, e esse exemplar em si ele já foi escrito ou copiado entre 1200 e 1240. Então, na verdade, o Codex Regius já é uma cópia de uma possível cópia. Só que quando a gente vai poder olhar um pouco mais disso, existe um detalhe interessante nessa coisa aqui, que é o seguinte: o livro, né, o livro do Havamal, ele tem uma questão muito interessante que não só o Havamal, mas a própria Eda Poética, ela é um conjunto de vários livros. E existe um debate muito grande se o próprio Havamal também não era, na verdade, poemas separados que depois foram compilados por alguém. Então, acredita-se que esta compilação de todos esses poemas, né, que geraram a Eda Poética, ele foi feito provavelmente antes de 1200, já que, teoricamente, o manuscrito da qual ele foi copiado é datado entre 1200 e 1240. Só que tem uma coisa muito interessante. A gente tem alguns pontos do Havamal, por exemplo, que são citados em outros poemas ou são muito parecidos com outros poemas. Um exemplo muito famoso, por exemplo, é a estrofe 76 e 77, que fala: o gado morre, parentes morrem, todo mundo morre e só o que fica vivo é o nome que um homem fez, né? A sua história. E essa estrofe, né, ela está escrita no poema Hakonarmal. E esse Hakonarmal, ele foi escrito em 961, essa datação é bem precisa, tá? Pela academia, pelos linguistas, pelos arqueólogos. E é muito interessante você ver que você já tem uma citação de uma coisa muito parecida. Então, dado todas essas questões, acredita-se que o poema do Havamal ele foi escrito por volta, mais ou menos, de 900 na Noruega. Inclusive, essa questão, apesar dele ser muito conhecido por estar na Islândia e coisa do tipo, é muito mais provável que ele foi copiado na Islândia, né? O Codex Regius em 1270 ele foi copiado na Islândia, mas é muito mais provável, vocês vão entender isso nos próximos vídeos que a gente vai estar falando um pouquinho mais, que ele tenha sido escrito na Noruega, tá? Quanto ao Codex Regius em si, tá? É interessante a gente pensar o seguinte: o Codex Regius ele foi escrito, foi copiado, né, em 1270, e a gente não tem uma informação muito certa de como o que aconteceu nele aí até um determinado período. A gente sabe que em 1643, tá, ele estava na mão, né, ele era de posse de um colecionador e antiquário chamado Björnsson Sveisson, né, que era bispo de Skarholt. E a gente sabe disso por causa da datação que tem, porque ele tem uma assinatura, né, no Voluspa, na primeira página do manuscrito, né, que é onde está o início da Voluspa, tem uma assinatura dele com a datação. Então a gente tem essa informação. E a gente sabe que em 1662 esse manuscrito ele foi enviado como presente para o rei Frederico III da Dinamarca, tá? Daí que vem o nome Codex Regius, que teoricamente seria livro do rei. E ele ficou preservado na biblioteca da Dinamarca até mais ou menos 971, que foi quando ele foi levado de volta à Islândia, e hoje ele se encontra no Instituto de Estudos Islandeses Árni Magnusson, ou em islandês, e meu islandês é muito bom, Stofnun Árna Magnusson e Skaldun Freidom,
em Reykjavik. Então, essa é mais ou menos a informação que a gente consegue ter de como é que foi essa estrutura do Havamal. Então, a gente tem que ele foi escrito em 900, mais ou menos, na Noruega. A gente tem que a compilação dos poemas que, teoricamente, compõem o Havamal ocorre antes, entre esse 900 e 1200. Entre 1200 e 1240, alguém copia um manuscrito que tem essa informação. E em 1270, alguma outra pessoa copia este outro exemplar que teoricamente compõe não apenas o Havamal, mas toda a Edda poética. E assim, uma coisa que é interessante a gente comentar é que o Havamal ele acabou adquirindo uma certa notoriedade a partir do século XXI, porque começou a ter alguns livros ou publicações que foram feitas onde colocavam o Havamal como sendo o código de ética dos vikings. Obviamente que isso é um tanto quanto raso para o Havamal, dado a complexidade que ele tem de poema e tudo mais, tá? Ele tem muitas informações que vão além disso, apesar dele ter muita informação sobre o conselho, como a gente já vai falar, mas é um tanto quanto raso falar que ele é só um livro de código de ética. Partindo então para o próximo ponto, a gente vai falar aqui agora sobre a palavra em si do Havamal. Mal seria tradução direta, algo como palavras. E quando a gente fala essa palavras, é justamente exatamente esta a ideia, palavras. E aí a gente vai conseguir entender o seguinte, a gente vai ter que entrar aqui agora um pouquinho numa seara um pouco complexa talvez, principalmente para quem é falante de língua portuguesa e digo isso por experiência própria. Línguas eslavas, assim como línguas germânicas, ele tem uma questão que ele trabalha com declinação, quem também tem isso é latim, onde o que vai acontecer é o seguinte, você tem uma palavra e ela tem tipo o sentido básico dela, vamos dizer assim, mas se você quiser fazer alguma coisa um pouco diferente, se você quiser falar tipo assim, as palavras o vídeo do Kusa, você estava usando esse vídeo do Kusa. E se eu falar tipo Kusa do vídeo, você não vai entender, ele vai ter um outro sentido. Línguas que têm declinação, ele vai funcionar um pouco diferente. O que vai acontecer é que o final da palavra ele vai mudar. E aí, dado que ele muda o final, ele acaba traduzindo isso de uma certa forma. Não traduzindo, mas ele vai dar o sentido que você quer dar. Então, o vídeo do Kusa em norueguês, ele teria tipo uma coisa que é chamado de genitivo, que é para dizer que o vídeo é dessa pessoa. Então, o meu nome estaria diferente, estaria com uma grafia diferente. E é isso basicamente que a gente tem no Havamal. Hava seria justamente esse genitivo que da palavra har, que seria altíssimo. Inclusive, se você for pegar, você vai ver que em alguns momentos do poema em norueguês, né, em old norueguês antigo, você vai ver que algumas vezes você vai encontrar essa palavra har sendo justamente a ideia de falando de alguém, tá? Então a gente tem um pouco essa informação aí. Então o Hava, ele pode ser essa questão que vem do Old Norse que vai ter esse sentido de altíssimo. Por isso que normalmente acaba traduzindo aí, muitas vezes, o Havamal como palavras do Altíssimo. Existe uma outra possível tradução também que vem da língua gótica, que é a palavra raiz. E essa raiz, novamente, ela, se você pegar a coisa de declinação ou deturpação declinada que ela vai ter, ela pode ser traduzida também como Hava. Não ser traduzida, mas ela ser utilizada como Hava, tendo esse sentido. Só que a tradução da palavra vai ser caolho. E aqui caolho eu estou usando dessa forma porque seria a forma mais coerente que eu encontrei na língua portuguesa de falar que uma pessoa não tem um olho, porque seria essa tradução para o inglês, seria one eye. Então a gente tem essa coisa. E aí tem até um debate aí muito interessante que falam que a possível tradução dúbia ou entendimento dúbio desse nome, de certa forma poderia inclusive ser proposital, já que das duas formas são formas que normalmente são referenciadas a Odin, dado que ele é o Altíssimo, o Deus maior, né, o Deus mais poderoso, vamos dizer assim, da mitologia nórdica, como também, dado o fato que ele só tinha um olho, ele ser chamado de caolho. Pois bem, continuando aqui, uma coisa que é muito, mas muito interessante é o fato de que o poema, a Edda poética, ela não é escrita em runas. Muita gente acredita que a Edda poética teria sido escrita em runas, assim como o Havamal e coisas do tipo. O que não é verdade. Existem alguns autores que vão fazer a recriação ou reconstrução do poema baseado no fonema em runas. Mas o poema em si não foi escrito em runas. Tá? O poema em si ele foi escrito em alfabeto romano.
E isso é importante de ser dito. Inclusive eu estou aqui com um zoom aqui da página 12 do Codex Regius, que basicamente é onde a gente vai ter lá a estrofe 138 de Odin ficando pendurado na árvore com uma lança trespassada, sem bebida e sem comida por 9 dias e 9 noites, com a lança trespassada em sacrificado dele para si mesmo, para poder ter acesso às runas. Então, o poema, como vocês podem ver, ele não é escrito em runas, apesar de ter um único momento em que você tem, às vezes, algumas runas. Na verdade, não é algumas, é uma runa que ela tem o significado de homem. Eles, para tipo, escrever, ou vamos dizer, tipo, como se fosse uma abreviação, colocava esta runa direto no manuscrito, mas não é o sentido da runa, quer dizer, é o sentido da runa, mas não é a única parte que você vai ter essa coisa de tradução, de ter uma utilização com runas no manuscrito. E isso é muito interessante, porque muita gente acredita, até hoje, que o poema tenha sido escrito em runas e não foi. Então acaba que ser uma coisa muito interessante, dado que, inclusive, ele vai falar sobre runas, mas não é escrito em runas. Isso é um ponto interessante de sempre ser referenciado. Ele é um poema que você vai ter coisas falando sobre runa, né? Ele é um poema que fala sobre runas, mas ele não foi escrito em runas. Pois bem, quando a gente vai falar de Havamal, então, eu falei lá atrás que o Havamal ficou conhecido por ser o código de honra, o código de ética dos vikings. Mas o que tem exatamente no Havamal, então? O Havamal é um livro de conselhos, tá? Onde ele vai falar sobre muitas coisas, né? Basicamente, o fato dele ser chamado de as palavras do Altíssimo, as palavras do Caolho, as palavras do Sábio, as palavras de Odin, de certa forma não deixam de estar erradas. É um livro onde, teoricamente, Odin está falando com você, ou com quem está lendo, ou com quem estaria ouvindo, vamos dizer assim, se você pensar que talvez isso tenha sido uma transcrição de uma conversa oral, vamos colocar dessa forma, e ele está dando conselhos. Inclusive tem uma parte do poema, né, onde é um capítulo, vamos dizer assim, ou uma parte, uma seção, onde é, inclusive, ele falando sempre assim, eu aconselho você, e aí tem um nome lá do cara que a gente vai falar isso mais pra frente. Então ele é basicamente um livro de conselhos. E esses conselhos, muitas vezes, eles têm um detalhe muito interessante, que ele vai falar sobre moderação. E isso é muito interessante da gente falar, porque, tipo assim, é um livro de uma sociedade que, teoricamente, a visão que a gente tem hoje é sempre de que faziam tudo e viviam tudo intensamente, e ia lá, brigava, bebia. E a gente tem um livro que, inclusive, depois é falado que é o livro de ética, o código de ética dos vikings, que, teoricamente, fala de moderação. Então, você vê que muitas vezes parece que a galera não conhece muito bem o que tem o Havamal. E essas moderações são sobre o que, Okusa? São moderações em relação à bebida, comida, amor, desejo. Na verdade, são conselhos para o dia a dia comum, que teoricamente, de uma certa forma, são válidos em 900 na Noruega, assim como, de certa forma, muitos deles ainda são válidos hoje, no dia de hoje. Tem um ponto aqui que é interessante a gente falar o seguinte, tem algumas coisas no Havamal que vão acabar sendo criticadas, por exemplo, tem um ponto lá que, teoricamente, Odin fala que a mulher mente para o homem para seduzi-lo. Só que o problema todo é que, normalmente, quem vai falar isso são autores homens, e aí eles não vão falar que existe também um contraponto dessa estrofe, onde Odin fala que os homens mentem para seduzir as mulheres. Então, assim, tem esse debate aí sobre essa coisa, mas normalmente é interessante você novamente também dar uma olhada lá no poema para você poder olhar e entender um pouco o que ele queria dizer e ver se de repente não tem alguma coisa que ele mesmo se corrige, vamos dizer assim, de uma certa forma. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, em nenhum momento ele fala para você se abster de nada. Ele fala, faça com moderação, mas em momento algum ele fala, não faça isso. Quer dizer, depende, tem algum momento que ele fala lá que você deveria talvez ser celibatário. Então, fica aí um pouco para você entender o que a gente tem no Havamal, o que a gente tem de conselhos, né? A gente vai falar um pouco mais ainda quando a gente for falar dessa questão das sessões e tudo mais. Mas antes da gente entrar e falar sobre as sessões, a gente tem que entender um pouco, né, o Havamal em si, a estrutura que ele tem. O Havamal ele é dividido entre 5 e 6 partes. Essas partes, sessões, capítulos, aí depende de autor para autor, como vai querer chamar. E normalmente contém entre 163 e 165 estrofes. E você vai falar assim, Okusa, como que teoricamente esse número é variável? Porque muitas vezes isso depende da escolha do editor, baseado na tradução que ele está usando, baseado na informação que a gente tem do Codex Regius. Então tem muita informação, tem partes do manuscrito que foram danificadas, e aí você não sabe se o poema
se acabava ou se teoricamente está faltando informação. Então, nessa questão toda, tem muitas vezes que alguns editores, né, ou tradutores vão acabar juntando duas estrofes ou vão acabar dividindo uma em duas. E nessa situação toda, você acaba tendo normalmente essa variação. Inclusive, esse é o motivo de que muitas vezes você às vezes tem uma determinada tradução, vamos colocar dessa forma, que um determinada estrofe vai ter um determinado número e em uma outra tradução esse número vai estar diferente. Tá? Normalmente é por causa justamente dessas modificações. Quais são as mais conhecidas que a gente pode falar? A gente tem a compilação que foi feita pelo Bellow, né? Em 1936. Ela tem 165 estrofes e ela é dividida em 6 partes. E muitas das traduções que a gente tem hoje por aí, elas são baseadas nessa tradução do Bellow de 1936. 6 partes, 165 estrofes, tá? A gente tem uma também que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui, que é a do Elton Medeiros, tá? Ela é uma tese, se eu não me engano, de 2013, onde ele faz a tradução dele direto do norueguês, tá? Então acaba que é uma tradução um tanto quanto fiel, vamos colocar dessa forma, porque não tem um intermediário do norueguês direto para o português. Ela tem 164 estrofes, ela é dividida em 6 partes também. Aqui vale só um comentário de opinião pessoal minha, que para um falante de língua portuguesa, às vezes algumas traduções elas acabam não sendo lógicas. Lógicas no sentido que a gente tem uma forma de falar, uma forma de entender as coisas. Muitas vezes poemas não seguem essa forma totalmente, tá? Diga-se aí, por exemplo, Dante Alighieri em Terceto Italiano, que quem já leu aquilo sabe que é uma loucura. A questão toda é que, em alguns momentos, essa não variação, tentar seguir a ordem que o poema foi escrito, acaba fazendo com que não seja tão fluido a leitura. Muitas vezes você vai ter que ler 1, 2, 3 vezes a mesma estrofe, mudando mentalmente a posição de algumas frases ou de algumas palavras para você poder conseguir ter um sentido um pouco melhor. Não é em tudo, não é em toda, eu acho que ainda vale muito, principalmente por ser uma tradução direto do norueguês, tá? E a gente tem uma última aqui que vale a pena comentar, que é a do Dr. Jackson Crawford. Ele que é muito conhecido pelos vídeos falando sobre runas e toda essa questão cultural medieval. Ele é um acadêmico, ele não acredita nessa visão mística de runas e coisas do tipo, tá? Ele até coloca isso nos vídeos dele, que ele não tem nenhum tipo de agenda com nenhum tipo de orientação mística ou algo do tipo. Então ele realmente é só o que ele consegue provar pela parte acadêmica. Tá? Ele fez uma tradução, ele já tinha feito uma tradução da Eda Poética, que você consegue encontrar ela pela Amazon, só está em inglês, obviamente. E a gente tem uma tradução, ele fez agora uma nova tradução, quando ele fez a tradução da Eda Poética, a gente já tinha a tradução do Havamal, mas ele fez agora uma versão estendida, com comentários e tudo mais sobre as traduções dele, por que ele fez e algumas coisas, que vale muito a pena, tá? Ele foi lançado agora no início de julho, e é uma tradução que tem 164 estrofes, 5 partes. Apesar de, teoricamente, eu ser brasileiro e eu poder, de repente, utilizar a versão brasileira, muitas das coisas que a gente vai falar aqui no canal, eu vou estar me baseando na versão do Dr. Jackson Crawford, tá? Isso é importante eu dizer. Porque acaba que tem uma tradução, para mim, mesmo sendo em inglês, acaba sendo um pouco mais legível, porque ele fala, inclusive, que dado que ele está escrevendo para pessoas do século XXI que estão vivas, ele abre mão de tentar seguir a ordem ou a correlaçãozinha certinha, vamos dizer assim, em relação ao poema antigo, e ele muda um pouco quando é necessário para poder deixar um pouco mais legível pro leitor atual. Pois bem, galera, então é isso aí. Esse vídeo a gente vai deixar ele ficando por aqui hoje. Afinal de contas, a gente botou muita informação, a gente falou coisa pra caramba. Como eu disse, esse vídeo se originou a partir dos pedidos da galera depois que eu tive minha palestra sobre runas, runologia, escrita no tempo antigo e seus usos atuais. Se você ficou interessado e não teve na palestra, fica a dica. Setembro a gente vai fazer uma nova edição dessa mesma palestra, tá? Para poder, galera que queria ir e não foi, ou a galera que não ficou sabendo antes e agora tá sabendo, vai ter uma nova edição dessa palestra. Outubro vai ter um curso de runas comigo. Isso mesmo, EAD, porque teoricamente, estando aqui na Europa, fica um pouco mais complexo e também essa questão do coronavírus. Então vai ter um curso de runas comigo em outubro, tá? Seguindo aí o mesmo padrão aí que a gente já tá fazendo dos nossos cursos de tarô, mitos modernos e cultura pop, que se você também ficou interessado, se você gosta de tarô, tem aí
turma em setembro também online. Já está com o ingresso sendo vendido, então os links vão estar tudo aqui embaixo, aqui no canal. E se você quiser mais informação, quiser ver mais informação sobre a gente, onde você encontra a gente e tudo mais, você pode acessar aqui o nosso link, o Runologia, bit.ly/runologia, ou acessar, me encontrar nas redes sociais, @kusamitri, ou as redes sociais do Lupus em Fábula, onde a gente vai estar sempre divulgando aí todas essas informações, beleza? Valeu, galera! Espero vocês no próximo vídeo. E hail!